Irmãos, nós vamos basear a palavra em Gênesis, capítulo 41. Vamos pegar apenas um versículo e trabalhar no poder do Espírito Santo de Deus sobre ele. 2 versículos. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Algumas versões diz: Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha peregrinação. Oremos ao Senhor. Querido Pai, Pai amado, santo, santo, santo é o Senhor. Estamos em Tua presença. Terra e céu se unem no culto para ser um só em adoração. E nós nos colocamos agora diante do Senhor para estar, Deus, recebendo aquilo que o Senhor já tem falado, mas há uma unção da hora, há um pão fresquinho, há um pão saído do forno, Pai. É esse que nós precisamos também. Não só aquilo que a nossa mente já sabe, preparou, mas aquilo que o Senhor revela por meio do Teu Espírito que está em nós, está na igreja esta noite, e já veio preparando o ambiente para que nós pudéssemos receber esta palavra. A Ti toda a honra, glória e louvor, por Jesus Cristo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Quando o passado nos encontra, nós vamos ver esta noite sinais de uma pessoa que precisa ser curada, a sua alma. Então, eu passei para o pastor Dailton, sinais de ferida emocional. Sinais de que nós podemos e precisamos buscar essa cura da nossa alma. José, nós sabemos que ele era um homem próspero, espiritualmente próspero. A palavra do Senhor diz que nos mais variados contextos, Deus estava com ele e Deus o fazia prosperar. Tudo que ele colocava à mão, havia a multiplicação dos recursos. Então ele era um homem abençoado, mesmo sendo uma família singular, diferente, porque nós sabemos que José, ele não foi criado pela mãe. A mãe faleceu na primeira infância dele. Ele foi criado pelo pai. Mas o amor do pai era tão abundante que cobria o amor da mãe. Então, nos primeiros anos, até os 17 anos, ele foi criado realmente recebendo o seu pai. E a palavra diz que ele era amado mais do que os seus irmãos. E a evidência de que esse amor era especial foi que o pai lhe fez uma túnica colorida, muito bem trabalhada, e colocou sobre os seus ombros. Mas você pode pensar assim: será que uma pessoa que é fiel ao Senhor, uma pessoa que realmente tem esse selo da aprovação de Deus, não passa por problemas, por dificuldades? Será que o fato de nós estarmos 100% bem espiritualmente significa estarmos 100% bem nos relacionamentos e 100% bem emocionalmente? A história de José vai te mostrar que não. Você pode ter realmente uma nota excelente na sua área espiritual. Tem comunhão com Deus. Você busca uma vida de santidade. Você recebe de Deus a aprovação. Sim, meu filho. Sim, minha filha. Estou muito feliz com você. Mas pode também ter dificuldades. Tanto na área financeira, a área material, a área da saúde, como também pode ter dificuldades emocionais, como no caso do nosso irmão José, que nós vamos pensar sobre ele esta noite. Então, nesse cenário da vida de José, aos 17 anos, a sua forma de viver, a sua forma de ter o amor do Pai, de ser aprovado por Deus, com até mesmo revelado pelos sonhos. Deus mostrava a aprovação que ele tinha pela vida de José, concedendo-lhe sonhos do futuro, sonhos que davam norte para o que Deus apontava para a vida dele. E este rapaz, José, aos 17 anos, ele passa por uma situação que não é tão raro. Nós olhamos no jornal, esse final de semana, quem leu o Jornal do Estado, que um irmão, 2 catadores de lixo, um se levantou contra o outro e o matou. Essa história de irmão contra irmão, que às vezes não dá importância, a rivalidade das irmãzinhas, dos irmãozinhos, mas é um engano nosso.
Até onde pode ir uma disputa entre irmãos, uma disputa entre marido e mulher? Pode ir muito longe. Uma disputa entre namorados, como vimos também o cenário, né, um caso triste aí na mídia. O rapaz não aceitou a perda e terminou tirando a vida da namorada, a vida dele. Esse cenário está aí diante dos nossos olhos. Pessoas que lidam mal com as perdas, pessoas que lidam mal com os fracassos emocionais, afetivos, e terminam escolhendo, pior ainda, escolhendo tirar a sua vida, tirar a vida do outro. José passou por uma situação no qual ele foi feito refém de seus irmãos. Ele foi vendido como escravo por poucas moedas. José foi vendido aos midianitas, onde lá num país estrangeiro, aos 17 anos ele precisou aprender a língua, os costumes, precisou passar por várias situações constrangedoras, assédio sexual, assédio moral, e mesmo assim ele conseguiu ficar em pé. Isso nos chama a atenção, porque Davi era rei de Israel, tinha concubinas, tinha esposas, e não ficou em pé diante de uma tentação sexual. Mas José, sozinho, sem olhar do pai e da mãe, numa terra estranha, ele consegue dizer não para uma proposta que parecia vantajosa aos seus olhos. Mas ele temia ao Senhor e conseguiu dizer não ao pecado. Este José deveria então ter uma história ilibada, uma história que dissesse assim: não, então estou bem com Deus, Deus está comigo, Deus está me abençoando, minha vida vai bem. Essa é a conclusão que nós temos. E muitas vezes quando nós olhamos alguém sofrendo, quando nós percebemos o irmão numa situação difícil, nós logo atribuímos alguma falta. Nós atribuímos a ausência de uma intimidade com Deus, ou a uma fé que está ainda embrionária, precisa crescer mais, ou quem sabe algum pecado grosseiro. E esse raciocínio era um raciocínio judaico. O judeu pensava assim: se nasceu cego, alguma coisa aconteceu, o pecado dos seus pais. Se alguma catástrofe está acontecendo, com certeza pecou, e pecou muito gravemente. Mas José não tinha essa história de pecado. Sabemos que ele era um pecador, porque depois de Adão e Eva não tem ninguém sem pecado. Mas na Bíblia não menciona. Em Samuel, em alguns servos de Deus, se estivesse entre eles, diz o Senhor, nós estivesse aqui Samuel, Jó, eu ainda assim, né? O Senhor diz: eu não ouviria a oração deles. Quer dizer que Deus tem em consideração pessoas que buscam viver uma vida na sua presença. E, de certa forma, Deus não vê o pecado do dia a dia como um pecado, né? E Deus, assim, a gente percebe que tanto o galardão é proporcional, como também a pena pelo pecado também é proporcional. Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Então, dentro da história de José, a gente não tem nenhum ponto que diz que ele merecia passar por tudo isso que ele passou. Quando ele já, mais à frente, aos 17 anos que ele foi vendido, aos 37 anos ele se torna governador do Egito e se casa com uma moça chamada Asenate, e ela é filha de um sacerdote de homem, de um Deus estranho, e ali ele tem 2 filhos, e o primeiro filho ele coloca o nome de Manassés. Manassés significa: o que eu sofri na casa dos meus pais, a aflição que eu passei, eu já superei, eu já esqueci. Isso não me toca mais, isso não me prejudica mais. Irmãos, essa é uma forma que nós temos para enfrentar os sofrimentos da vida. A psicologia chama isso de negação. Negação é se eu perco um braço, uma perna, eu sonho, com essa perna, com esse braço. Se alguém morre de forma súbita, eu posso imaginar vendo essa pessoa, sonhando com ela, até conversando com ela. É uma forma que nós temos de negar a dor do fato que ocorreu em nossas vidas. De lidar com as sequelas, de lidar com as consequências. Então José aqui ele diz: eu esqueci das aflições, de tudo que eu sofri na casa dos meus pais. Talvez seja esse o seu momento também. Está dizendo, naquela separação que eu sofri, aquilo dali não me afeta mais. Ter sido criado por pais muitas vezes violentos ou distantes emocionalmente, eu já superei.
Aquele abuso sexual ou psicológico, aquelas surras que eu levava, eu já superei isso. Então, nossa mente muitas vezes trabalha de uma forma que não é a ideal quando se quer cura. E principalmente quando queremos cura do Espírito Santo. O passado é o único material concreto que você tem para ajudar você a vencer suas dificuldades. O presente, se falar pisque os olhos, você piscou, já é passado. Você falar, por favor, toque nessa mesa, você tocou, tirou a mão, já é passado. E o futuro? O futuro é incógnito, o futuro não nos pertence, a gente sabe disso. Então, o passado é onde estão os extratos, conteúdos, para que nós possamos achar cura para o nosso hoje e assegurar um amanhã diferente. Porque uma pessoa que guarda mazelas, sequelas do seu coração, vai ter um casamento comprometido, um atuar profissional comprometido pelo seu temperamento. E nós sabemos que no passado nosso, tão recente, o QI, não é quem indica, né? Mas o coeficiente intelectual da matemática era o ponto, a física era o ponto. Hoje nós sabemos que você pode ser uma boa pessoa, intelectualmente falando, ser uma estrela, mas se não tiver o que é relacionamento com pessoas, como resolver conflitos, como lidar com desafios humanos, nós vamos ficar sem uma asa. Então, tão conhecido aí hoje o QI, o que é, que nos faz nadar bem no mundo dos viventes. E nós vamos perceber aqui que José, o que é dele, não era tão bom como ele imaginava. O coeficiente espiritual, maravilha. Materialmente falando, ele estava numa ótima fase. Casou, teve filhos, não lhe faltava nada material. Mas Deus gosta de bagunçar a nossa vida de vez em quando. Parece tudo bem, vem uma dificuldade. Parecia tudo estar indo tão bem na vida de José, mas Deus, na sua soberania, diz: este é o momento de eu tratar o seu coração, José. Nós estávamos numa turma de cura interior a semana passada, e foi tão difícil a turma olhar o coração de José. Foi tão difícil porque nos é uma coisa assim ilógica. Nós admitimos que José tinha algumas áreas no seu coração, alguns conteúdos na sua alma que precisavam ser revistos à luz dos novos acontecimentos. Então começaram a advogar José. Mas José era uma pessoa muito boa. Mas José era muito abençoado. Mas isso daqui também, quem não faria isso se fosse nessa situação? Eu disse, por favor, parem de advogar José e vamos olhar o que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar que a área, o trabalho na nossa alma é infindável. Até a vinda do Senhor Jesus, a nossa ida, Nivaldo aí vê coisas na minha vida que precisam ser tratadas. E eu vejo coisas na vida dele que precisam ser tratadas. Podemos chamar de santificação, de vida consagrada, de cura interior, de restauração. Não importa o nome. O importante aí, o foco é que nós temos necessidade de um caminhar do Espírito Santo de Deus em nossa alma. Sim ou não? Sim, porque Deus disse que nós seríamos a imagem e semelhança do seu Filho. E eu não sou a imagem e semelhança de Jesus. O Senhor falou que nós teríamos os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E eu me vejo tão longe ainda. Então, esse espaço entre o ideal de Deus, o homem maduro, a mulher madura, e onde eu estou, é o espaço para que Deus caminhe na minha alma. É o espaço para que Deus faça um lindo trabalho de restauração. Na Adão, na Eva, Deus vai caminhar em nossa alma, fazendo um lindo trabalho. E o modelo que Ele está nos levando é a imagem e semelhança do seu Filho. Não é coisa pouca, não. E à medida que eu reconheço que o caminho espiritual é a coluna mestra, e o meu coração precisa estar voltado todo momento para que Deus trate
as manifestações negativas que saírem de mim. Eu não sou responsável pelo que sai do filho, eu não sou responsável pelo que sai do marido ou da igreja, eu sou responsável pela devolutiva, a forma como eu devolvo a essas situações. Vai mostrar a minha maturidade espiritual, quanto o Senhor reina em nossas vidas. Então, quando nós olhamos aqui a vida de José, nós vamos ver em poucos minutos quanto a sua alma estava enferma. Nós olhamos o capítulo 42, que diz que José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Temos aqui 2 sinais importantes para você saber. Eu sou casado com um marido que tem alma ferida. Eu sou casado com uma mulher que tem alma ferida. Eu sou casado. Meu filho, adolescente mesmo, está começando a ter feridas na sua alma. É muito mais fácil nós identificarmos coisas, né? Se tirou nota boa na escola, nós pensamos assim, se ele realmente sabe escolher os amigos. Mas, irmãos, eu pergunto aqui, como está a alma? Como está a alma do seu filho? Como está a alma do seu marido, da sua esposa? Como está a sua alma? Como está a minha alma? Essa é que é a questão. E aqui uma das características é que quem tem ferida na alma não se dá a conhecer. Não tem intimidade de alma. A alma parece um pássaro que voa. Não aprofunda o relacionamento. Pode ter 10, 20, 30 anos de casado. A lateralidade continua quase a mesma. E eu perguntaria, o que você sabe da pessoa que está ao seu lado? O que você conhece sobre o seu filho? O que você sabe de algum irmão da igreja que todos os dias quase está na sua casa? Responda essas perguntas e nós vamos perceber se nós somos feridos de alma. Porque uma das coisas que a ferida prejudica é a intimidade. José conheceu seus irmãos, mas ele não se deu a conhecer. Ele fez questão de continuar como estranho diante daqueles que foram os responsáveis pela sua trajetória de dor e pelas feridas que estavam na sua alma. Bem, parece então que José estava equivocado. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e tremendamente corrupto. Quem o pode sondar? Só o Espírito Santo de Deus. E era o Espírito Santo de Deus que disse: José, aos 37 anos, ele se tornou governador do Egito, e ele não pegou carruagem para ir visitar seu pai e seus irmãos. Uma segunda característica de quem tem ferida emocional é que ele fica engessado para ir em direção àqueles que o feriram. Engessado. Vice-governador. Depois que a história continua, nós percebemos que não foi tão difícil ele pedir ao faraó que lhe desse instrumentos, carruagem, homens, para ir buscar o seu pai. Não foi tão difícil. Mas José passou alguns anos engessado, pés acorrentados. Ele tinha todas as condições para rever os seus irmãos e principalmente o pai que ele tanto amava, mas ele não foi. Se você é ferido de alma, você não vai à sua sogra que te feriu algum dia. Se você é ferido de alma, você não vai àquela pessoa que você se separou dela. Se você é ferido de alma, você guarda uma distância, nem sempre geográfica, mas uma distância tão grande, emocional, que você pode estar na mesma cama e o outro te parecer um estranho. Então, segunda característica de que a alma dele não estava com nota 10, é que ele, ao ver seus irmãos, não mostrou aquela alegria
Oi, irmãos, olha, sejam bem-vindos. Hoje eu estou no Egito, eu sou governador, Deus realizou os sonhos que eu tive e não foi, Deus usou mesmo até a perseguição para me trazer até aqui. E hoje eu tenho comida em abundância. Celebrem, se alegrem, vocês são bem-vindos. Essa seria a atitude de alguém curado. E seria o que se esperaria de José se ele não tivesse toda essa barreira no seu coração. Onde está Deus nessa história? Onde está Deus nessa história? Capítulo 42 eu fiquei olhando e há alguns anos eu estudo a vida de José para a questão da cura emocional. Eu respondo para você. Tem momentos que Deus fica na contemplação. Tem momentos que Deus silencia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele valida os nossos sentimentos, mesmo aqueles que nós chamamos de negativos. Deus valida, Deus não tem aquela coisa assim, você está irado, menina, eu sou seu pai, não me fale assim, me respeite. Deus não tem essa forma de tratar nossas emoções. Deus, Ele é muito gracioso em relação à questão emocional do coração. Quando Ele foi tratar o coração de Esaú, Esaú estava zangado, estava irado. E o Senhor diz assim, Esaú, por que você está irado? E ele respondeu. Aí o Senhor falou assim, olha, o pecado está à tua porta e cabe a você dominá-lo. Caim. Desculpa, obrigada. O pecado está à sua porta e cabe a você dominá-lo. Quando Jonas estava irritado com a situação, então o Senhor falou assim, por que você está tão contrariado? Por que o seu semblante desfigurou? E ele respondeu. Aí o Senhor faz nascer uma boboreira, no calor que Jonas estava. Aí Deus manda depois uma lagarta, né, comer a boboreira, e ele fica irado e diz, Deus, eu quero morrer. E o Senhor disse, mas eu não teria compaixão de 120 ninivitas, os quais não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Como Deus trata as nossas emoções. Você sabe por que temos tantas sequelas emocionais, mesmo estando na igreja? Porque nós não permitimos a manifestação emocional das pessoas ao nosso redor. Porque nós calamos a boca delas. Porque nós não temos condição muitas vezes de ouvir um desabafo, de uma ira, ou uma intempérie. Mas o lugar onde essas coisas podem ser tratadas é na família e na igreja. Se está havendo intemperança, aqui é o lugar certo para sermos tratados. Mas nós preferimos muitas vezes negar que nós temos medo, que nós nos iramos, que nós às vezes temos raiva de alguém, e nós preferimos negar essas coisas. Porque para nós fica meio estranho que alguém tão espiritual tenha raiva no coração. Que alguém tão espiritual não vem à igreja hoje à noite por medo das coisas que estão acontecendo na cidade. Não é verdade? Nós achamos que a nossa espiritualidade elimina a nossa humanidade. Nós não entendemos que a nossa espiritualidade nos dá condições de vivermos debaixo da nossa humanidade. Ela não ignora a humanidade do coração humano, mas a nossa espiritualidade manda comida para a nossa emoção. Amém? Então, irmãos, segunda característica é que José não se deu a conhecer. Vendo José aos seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falava asperamente. Você convive com uma pessoa que tem um falar áspero, duro, que não ameniza as coisas, que não pensa como vai falar. Para falar tem duas coisas importantíssimas, que é a escolha das palavras, o momento da fala e o tempo. Mas quando nós estamos com uma pessoa ferida, ela aproveita uma situação para despejar a sua ira, para despejar aquilo tudo que estava acumulado dentro dela. E aí você fica assim, mas um fato desse
gerou tudo isso. Uma fagulha incendiou uma floresta dentro de casa, como diz Tiago. Sabe, irmãos, pessoas que têm ferida na alma, elas são duras, são ásperas na fala. E José disse: vocês são espiões. Vocês vieram ver a nudez da terra. Vocês vieram aqui para ver o nosso ponto fraco e nos atacar. Como nós falamos, mesmo quando estamos sendo prejudicados ou fomos prejudicados. Quando aquela pessoa que nos prejudicou está de novo diante de nós, como nós reagimos? Eu lembro de uma tia Laura, que já está com o Senhor, e ela tinha muita dificuldade conosco, nós éramos crianças. E um dia eu lembro que era aquele banho de bacia, né? E eu fiz xixi, alguma coisa mais na bacia. E só vi aquela mulher bem forte, né? Chegou, e ela realmente chegou muito irada. E ela me distratou, e eu era criança. Eu estava sentadinha na bacia. Ela empurrou, tirou e jogou a água fora e reclamou. Passaram os anos. Um dia chegou eu, Nivaldaí e os 4 filhos lá em casa. Tia Laura estava lá. Tia Laura olhou para mim e eu na frente do Nivaldaí dos filhos disse: menina, como você engordou? Mas não prestou não. Mas não prestou a situação. O que estava entalado. Tia Laura, eu acho que ela se arrependeu de ter falado aquilo ali. Eu tinha algumas pessoas na minha família que ficava aqui, não descia. Talvez você tenha esse mesmo problema que eu. Uma alma ferida. Uma alma que sabe que deve perdoar, mas não consegue. Nós temos 2 caminhos da alma. O perdão é um ato de fé. Eu perdoo porque eu fui perdoado na cruz. Eu perdoo porque o Senhor me perdoou. Eu perdoo porque meus pecados são muito mais do que essa falta aqui. Isso é o caminho do perdão. Não tem outra forma de perdoar não ser olhando para o quanto o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário. Agora, ser curado é outro caminho. Você sabe por que os casamentos não estão íntimos? Porque tem aquela palavra dura, porque tem aquela dificuldade de intimidade, porque tem pessoas feridas na alma. Porque nós somos feridos na nossa alma. Então, nós já temos aí alguns sinais que você pode dizer: ora, eu não sabia que eu era ferido. Ou então, ora, eu não sabia que meu adolescente está se sentindo ferido. Quando eu piso no território dele, ele fecha a porta do quarto. E, pasmem, talvez você não sabe que tem crianças feridas. Que até o cachorro às vezes é ferido. Se o cachorro é maltratado, é empurrado, é toda hora, né? Até o cachorro a gente sente quando o cachorro é cuidado em casa e quando o cachorro apanha. Quando você chega na porta, você sabe. Imagina o ser humano que tem aquela vontade, né? De ter, quando chegar em casa, né? Ter aquele abanozinho, né? Ter aquela água gelada, né? Ter aquele cuidado. Ontem estava falando, Ruth, o André já tem 32 anos, né? 32 anos, eu disse, mas o cuidado, ele está sempre aí. Aí ele começou a me provocar. André, tem 32 anos, você quer cuidar muito dele. Aí eu disse assim, olha, pois quando a gente vai a Brasília, que você está na casa, tua irmã que te criou, você regride não sei quantos anos. Aí ele, eu não sabia. Eu disse, você regride não sei quantos anos, quando ela começa, Nivaldaí, aqui está o suquinho, aqui está a toalha, aqui, Nivaldaí, ali eu perco meu marido, eu vejo alguém que regrediu há alguns anos, né? Como nós gostamos de ser cuidados, não é verdade? Como nós gostamos de ser cuidados. Pessoas que cuidam demais, elas terminam entrando em falência emocional. Vai chegar um momento que elas vão dizer, eu não vou mais continuar cuidando. Eu cansei de cuidar, eu quero ser cuidado. Eu quero ser cuidada. Então, pode falar isso mesmo, para a pessoa estar ao seu lado. Né? Vamos ver mais 2 sinais. Tem vários, mas eu quero dar mais 2, né? Acusação. Pessoas feridas na alma, elas têm um dedo acusativo. A igreja.
meu marido, minha esposa, ninguém, né? Estão tramando contra mim. Alguém tem uma intenção comigo. Nós partimos do relacionamento de confiança para o de desconfiança. Mas pessoas que são feridas, elas chegam na desconfiança. Nem conhece a Ruth Júlia, não sabe o que ela está fazendo aqui, assim, o que essa mulher está fazendo nessa igreja? O porquê? Tá? Pessoas feridas na alma, elas partem da desconfiança. Alguma coisa muito séria está acontecendo nesse lugar. Elas não partem da confiança. Seja bem-vindo. Há espaço para você. Você pode ser melhor do que eu, mas há espaço para você. Importa que você cresça, que eu diminua. Amém? O importante é que Deus seja glorificado. O vaso que Ele escolhe é com Ele, não é comigo. Oh, amados, pessoas feridas na alma, elas não se dão a conhecer. Elas não estabelecem intimidade. Elas têm um falar duro. Você se aproxima, daqui a pouco ela está sozinha de novo. Porque quando se aproxima, daqui a pouco vem uma palavra que você recolhe, se encolhe. Pessoas feridas na alma têm um dedo de acusação. E onde há acusação, não há gratidão. Eu já percebi que há pessoas que você dá um copo d'água e elas são tão gratas como se eu tivesse dado 1 litro de água. Há pessoas que você se esforça para dar 1, 2, 3 litros e você não tira um dedo de água. Muito obrigado. E quando nós esperamos recompensa, isso é terrível. Das minhas dificuldades da alma, uma das coisas que eu ficava assim, em ministério, eu ficava assustada. Eu dizia assim, mas essa pessoa que dormiu comigo na minha cama, estava com síndrome de pânico, dentro de um banheiro pelada. Eu fui lá, peguei essa pessoa, levei para casa. Aquela noite ela não queria nem o marido perto. Ela dormiu a noite toda, eu segurando a mão dela para ela não correr. Foi uma das pessoas que teve dificuldade comigo. Então isso diz, Deus, eu não compreendo. Eu não compreendo. E o Senhor falava, porque você ama para ter retorno. Porque você faz esperando recompensa. Se você tivesse feito para mim, sinceramente, você não estaria tão frustrada com essas coisas. Não espere nada do homem. Nossa recompensa vem de Deus. É Ele que vai nos abençoar. E o Senhor diz que Ele leva em consideração até o copo d'água. Um copo d'água. Diz que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, amados, vamos nos relacionar verticalmente quanto a estar abençoando vidas, não horizontalmente na recompensa. E a última característica é que a pessoa ferida na alma, ela espera o dia da vingança. Vingança? Isso parece estranho na vida de José. Mas sabe, aqui diz que ele pegou Simeão, o irmão mais velho, e amarrou na frente dos outros irmãos. Por que Simeão? O mais velho. Por que Simeão? Simeão deveria ter feito alguma coisa para mudar a situação. Ele amarrou Simeão e diz no versículo 17: e meteu os seus irmãos juntos em prisão 3 dias. 3 dias José deixou os irmãos presos. E eu perguntaria para você, quantos dias, quantos anos seu pai está preso dentro do seu coração? Quantos anos seu marido está aí dentro, sua esposa está aí dentro? Quantos anos você já tem perdido? Porque a ferida emocional nos faz perder a qualidade da vida. Eu digo assim, você já perdeu, José, você já perdeu quando seus irmãos te tiraram do seio paterno. Você perdeu a túnica, perdeu o contato com o pai. Você perdeu demais. E agora você está perdendo de novo. Emocionalmente falando, é uma perda novamente. Uma perda por quê? Porque a qualidade daquele encontro ficou totalmente prejudicada. Estava lendo um filósofo, Franklin, que ele disse que tem 3 formas de você ver a vida, a felicidade.
nos encontros, no propósito, no sentido da vida. E depois da morte, no significado que você deu à sua vida. Alguns de nós, quando nós morremos, é que alguém vai dizer assim: essa pessoa significou muito para mim. Essa pessoa me ajudou muito. Em vida, nós nem sempre alcançamos o significado da nossa vida, o sentido. Ou então, os nossos momentos, eles se tornam, às vezes, num péssimo fast food. Tudo para ser um banquete. Tudo para ser um momento de celebração, aniversário. Mas se torna um péssimo fast food. Porque nós estamos magoados. Não há intimidade, mesmo papai, vindo de papai e mamãe. E outra forma de sermos felizes é realmente podendo dar uma olhada no nosso passado, extrair o melhor, para dar esperança no presente e um futuro também esperançoso. Amados, se nós não tratarmos o passado, se nós não reciclarmos esse monturo para poder gerar algo de bom, do monturo Deus tira flores, nós vamos ter um presente amargurado e não vamos ter base para um futuro diferente. Então nós estamos vendo aqui que a ferida na alma, há de certa forma um cetro de justiça dentro de nós. Você lembra da experiência que contei com a minha tia? Talvez eu esperava aquele encontro. Eu realmente só... Muitas coisas boas ela fez. Mas na minha alma ficou registrado o que ela fez de pior para mim. E dias conversando com a minha irmã disse: tia Laura, foi bênção na nossa vida. Ela que nos tirou do interior de Goiás. Foi ela que foi lá buscar a gente e levou para o centro de Goiânia. Então foi ela. Eu disse: ah, foi? Que bom estar ouvindo isso. Eu reciclei realmente, eu trouxe coisas novas para a minha compreensão dela. Então, amados, só nos resta perguntar: como vai a nossa alma? Eu não digo que você não seja uma pessoa espiritual. Cada um tem seu nível, tem sua forma de ser espiritual. Às vezes a forma do seu marido de ser espiritual é diferente da sua. E nós não podemos querer gerar espiritualidade à nossa semelhança. Cada um tem sua forma de expressar para com Deus, entre Deus e o homem, a espiritualidade. Mas a nossa alma se manifesta entre eu e você, entre eu e o outro. Como? Na qualidade da interação, na busca pelo conhecimento de quem é o outro, como está o outro, como eu posso servir o outro, como nós podemos ser abençoados, temos encontros maravilhosos juntos. Isto é da nossa alma. Eu disse para você que nesse quadro aqui, Deus ficou contemplativo. Por quê? Porque Deus sabia que grande era a dor no coração de José. Grande era a dor no coração desse homem. Deus conhece a sua dor. Deus sabe da sua expectativa frustrada. Deus sabe o fundo do poço onde colocar. Mas embora tudo isto, os sonhos de Deus para você estão se realizando. Deus tem te abençoado. Deus tem me abençoado. A vida em abundância não é para depois da morte. Teve dia que eu perguntei: Senhor, essa vida em abundância só para depois da morte? Porque eu vivia um coração triste e eu ficava tão acanhada que pessoas olhavam para mim e diziam assim: você tem um olhar tão triste. E eu jejuava 3 dias. Eu sempre gostei de evangelizar. Eu nunca me desviei do caminho do Senhor, mas eu tinha uma alma ferida. E essa alma ferida, ela se manifestava. E a alma ferida de José vai se manifestar em alguns sentimentos. Sentimentos de desamor, como nós ouvimos aqui na música, né? Desamor. Sentimentos de inadequação. Ele se sentiu meio inadequado, tanto que ele saía e voltava. Inadequação social, inadequação diante dos irmãos. Sentimento de vingança.
Vocês não vão fazer comigo aquilo que vocês fizeram no passado. Eu já estou grande, eu sei me defender. Pessoas feridas na alma têm muita dificuldade de confiar na intenção das outras pessoas. Amados, como vai a sua alma? Essa é a grande questão. Tem um versículo na Bíblia, tanto Samuel diz, né, para a mulher sunamita, como vai a sua família, como vai você, como vai o seu filho. E Davi também, numa das bênçãos, ele disse que haja paz em você, que haja paz na tua família, que haja paz nos teus termos. A paz é um legado tão importante em nossas vidas. E essa paz, ela é o shalom de Deus sobre nós. E quando nós temos nossa alma ferida, nós não desfrutamos paz. Nosso espírito tem uma aflição interior. A gente não relaxa em casa. Você está em casa, relaxa. E nós nem sempre conseguimos relaxar na presença de Deus e adorá-lo. Você está na casa do Pai, o adore. E nós não conseguimos evangelizar. Muitas vezes nós falamos, nós temos aqui na Esperança e Vida um grande exército. Quando for um exército de feridos, enquanto for, se é, pode fazer a maior campanha de evangelização. Pode fazer grupos familiares nos lares. Pode fazer a melhor estratégia do mundo. Ela não vai ter o efeito que poderia. Mas uma igreja de coração curado. É uma igreja viva. É uma igreja que louva, que adora. É uma igreja que não precisa de muito esforço para ela pegar fogo no espírito. Porque o coração está curado. Que Deus venha curar os nossos corações. Que Deus venha restaurar a nossa vida. Talvez como José, você teve uma história pontuada por dor, por decepção. Talvez como a história de José, você tem momento hoje que você não consegue entender dentro da sua história. Porque agora que eu cheguei para Jesus, eu estou sendo mais ferido, eu estou bem pior do que quando eu estava no mundo. Uma coisa eu posso dizer para você, é que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O que Ele está fazendo você não entende agora, mas daqui a pouquinho você vai entender. A mesma frase que o Senhor falou a Pedro, o que eu faço você não compreende agora, mas entenderá depois. Confie que Deus é bom. Deus estava na história de José. Deus o fez prosperar. Deus o abençoou. Mas o primeiro nome do filho de José foi um nome equivocado. Deus me fez esquecer da aflição que eu tive na casa dos meus pais. Só até aparecer os irmãos dele. Só até ele ver aqueles que o feriram. Só até voltar à cena do crime. Então, você sabe qual o grau de cura que você tem quando você volta a olhar aqueles que te feriram. A olhar aquela situação que te machucou. A voltar ao lugar que você teve o pânico e não sentir mais. Isso é cura. Ferida emocional é passado que dói, é presente. Passado que dói não é passado. Se doeu hoje, ainda é presente. Passado que não dói é passado. Passado que dói é presente, é ferida e precisa ser tratado para que você experimente a vida em abundância que Deus tem para você. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E essa abundância é abundância espiritual, é abundância emocional. Sendo ou não a abundância financeira, para Deus esse não é o foco. Não é o foco, mas Deus veio nos dar vida. E se Ele quiser, Ele reverte. Espiritualmente, sempre. Emocionalmente, se eu abrir meu coração para Ele tratar. E financeiramente, se for o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo depende dEle. Tudo é para a glória dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aquelas lembranças antigas zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti.
zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Não vou brincar, estou no deserto e vou te adorar. Eu me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Você quer dizer, eu não consigo esquecer meu passado, eu me sinto engessado. Há algo na história de José que se identifica com sua história. O nome muda, mas o endereço de Deus é o mesmo, é o seu, é o meu endereço. Essa palavra veio hoje à noite não foi em vão. Ela veio porque tem pessoas aqui que sabem que a sua alma é ferida. Então, muito pode a oração da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor.